fiquei com medo de fazer isso, gente. Acredita? Que situação. Cantar a capela. Estou lutando com uma tosse alérgica aí já há mais de uma semana. Falei, Jesus, vai dar ruim, a vergonha vai ser grande. Não vejam na internet, que lá vocês vão ver. Eu ouvi algumas coisas engraçadas que eu cantei aqui. Os desafios. Mas estava sendo muito tocado por Jesus ali para oferecer isso a Ele hoje. Amém? E é muito bom estarmos aqui juntos para glorificar Jesus. E a palavra que Deus me deu para compartilhar hoje, a palavra que Ele colocou no meu coração é poder do amor de Deus por nós. Foi muito bonito quando o Ben começou a cantar sobre abraça-me e declarar o amor do Pai sobre nós. Deus, obrigada. Uma confirmação aí do Senhor. Né? E aí os pais subiram aqui para abraçar as filhas. Foi muito bonito. Deus é lindo, né? A pastor Vans começou a abraçar aí, abraça alguém, abençoa alguém. Então é isso que eu tenho para compartilhar hoje com vocês. E que nós possamos sair daqui hoje encharcados por esse amor. Encharcados pela presença do Pai, pelo amor do Pai por nós. A forma que Ele demonstrou foi através de Jesus. Não é verdade? Lá no livro de João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não fala somente de sentimentos, mas fala de ação, de paixão, força, coragem, movimento. É algo que vai de encontro, não é verdade? E Deus o tempo inteiro nos persegue. E a gente muitas vezes rejeita, foge, se esconde, mas Deus, desde o início, Ele nos persegue. Deus não desiste de nós. Né? E muitas vezes eu fico pensando, Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Né? Que nos cativou, que nos toca, nos constrange. O AP Maurício tem uma palavra antiga que ele ministrou, eu sempre guardo ela. Precisamos ver se a gente, não sei se está na internet, né? Mas eu tinha na época DVD. E eu ouvia de novo. Que ele fala, né? E o nome da palavra é que amor é esse? Né? E ele fala da mulher quando ela vai buscar o corpo de Jesus e ela não encontra, e ela fica desesperada, e no desespero dela clamando por Jesus, lá em João 20, se eu não me engano. E aí Jesus aparece para ela, né? E aí ele traz uma ilustração de que, imagina Jesus indo, mas o desespero dela foi tão grande que ele não resistiu e voltou. Mas que amor é esse que para tudo para voltar e atender uma mulher? Né? É uma palavra linda, e eu sempre lembro disso. Oh, Deus, que coisa extraordinária, me marcou muito. E a gente precisa voltar a caminhar, né, nisso tudo, nesses dias muito difíceis, de muitas lutas, de muitos perrengues. Nós precisamos mergulhar nesses lugares de amor, de experimentar o amor de Deus, entender que esse amor nós não merecemos, mas Ele fez, porque Ele decidiu, porque Ele nos escolheu, Ele quis fazer isso. E o nosso papel é responder a esse amor, né? E aí a gente falou da ação, né? Deus mandou o Filho dele para morrer por nós. 1 João 4, 9 e 10 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Este amor nos deu vida, nos trouxe de volta à vida. Eu não consigo mensurar. E eu me emociono, eu fico tocado quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo essas coisas, eu falo, Deus, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para nós e falou, eu vou enviar o meu Filho para passar por tudo que Ele passou. É doido isso. E nos toca, né? E deveria nos tocar sempre. E nós deveríamos dar uma resposta ao Senhor, né? Porque ser responsável com tudo isso
que Deus derramou sobre nós. O Evangelho é superior a muitas coisas que nós vivemos. E a gente precisa começar a alcançar esse lugar. Eu falo, Deus, é superior. Eu ainda não alcancei. Deus me mostra o que tem mais. Qual o nível de resposta que o Senhor quer de mim com relação a tamanha entrega. Com relação a tamanha dor que o Senhor sofreu por nós. E até hoje o Senhor não desiste. Deus me revela. O que eu tenho vivido até agora é muito pequeno, é muito baixo. Eu preciso ver algo maior, algo mais responsivo, algo mais sério, mais verdadeiro, entretanto carregado de proteção, de cuidado, de amor. É um amor que nos coloca debaixo das asas dele, mas esse amor é violento. Esse amor é perseguidor. E nós precisamos responder a ele. Eu clamo ao Senhor, me mostra, né? A gente vê o Deus santo, puro, sem pecado, se fez homem, se entregou para uma humanidade caída, rebelde, pecadora. Muitos o rejeitaram. Gente, nós falamos direto. Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o Filho unigênito. Ah, porque Deus amou muito, Deus, né? E às vezes a gente começa a banalizar isso e achar que eu sou a última bolacha do pacote. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso e valorizar. Porque esse mesmo amor que nos protege, que é desesperado por nós, é santo, é puro. E se a gente está tocado de qualquer maneira, sem estar de fato coberto pelo sangue de Jesus, pode morrer. A gente vê a experiência lá de Davi trazendo a arca da maneira errada, e um homem foi de boa intenção tentar ajudar, mas era a maneira errada. Então a presença de Deus, manuseada de qualquer maneira, pode levar à morte. Entende? A arca simbolizava a presença de Deus. Deus queria estar no meio do povo. Deus desejava estar no meio do seu povo. Entende? Mas espera aí. Vamos ser responsáveis, né? E uns tempo atrás eu estava tentando estudar um pouco sobre isso, aí parei no meio do caminho, preciso voltar a estudar. E é interessante que daí, acho que eu li um livro e o rapaz falava assim que Davi não sabia como era para levar a arca, não sei o que eu. Como ele não sabia? Eu comecei a pensar sobre isso. Davi foi criado naquele ambiente. Davi não foi, ele foi ungido rei, mas foi lá, né? Ficar lá guardadinho, cuidando das ovelhas do pai e tal. Mas depois ele estava servindo no reinado de Saul, ele sabia. Ele só ficou muito emocionado, eu acho. Até que ele, e aí, né, sacerdote, como é que faz? Vamos lembrar? Eu acredito que foi mais ou menos assim. Não acredito que ele não sabia. Acho que ele ficou muito emocionado, teve pressa. Vamos colocar nos carros de bois aí, vamos correndo lá. Né? Não. A gente tem que carregar a presença nos lombos e ser responsável por isso. Não tocar de qualquer maneira, para que não morramos. Mas, de fato, experimentamos dele e honramos a Deus. Amém? Quem está entendendo até aqui? Fala, eu entendi. Glória a Deus, que 3 entendeu. Então nós precisamos nos responsabilizar. Jesus se tornou homem, ele se humilhou. Filipenses 2, do 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. E tem uma coisa que eu procuro orar e sondar meu coração, o servir como Jesus, né? Da renúncia, de entregar tudo, de dar tudo de dentro para fora de verdade. E muitas vezes a gente precisa aprender a buscar e ser de fato como Jesus. Não porque eu quero ser honrado, entende? Mas porque eu quero ser como Ele. A ideia você vai pregar, o pessoal tem que te honrar. Por quê? Jesus tem que ser honrado, entende? É o mínimo que nós deveríamos fazer. É Ele que merece. Eu preciso entender que eu sou servo de pescoço curvado, inclinado para servi-lo e servir o corpo de Cristo. É assim que nós temos que nos posicionar. Foi assim que Jesus veio. Quando Jesus foi lavar o pé de Pedro, não faz isso não. O que Jesus falou? Se você não fizer isso, você não tem parte comigo.
Se eu não fizer isso, não quero, você não faz parte de nós. Porque Jesus estava nos ensinando, o maior de todos, o Deus, o que de fato tinha glória, veio para servir. É uma loucura, gente. Para avaliar isso. Ele veio para servir, ele veio por baixo. Esses dias eu falei com um irmão que estava, eu estou pensando em voltar para o ministério, não sei o que. Eu falei, que bênção, cara. Deus falou com vocês, falou. Falei, não, eu vou ensinar, vou fazer, vai acontecer. Eu falei, não. Falei, você vai voltar por baixo, servir, inclinado, humilhado. Aí a pessoa ouviu aquilo, dei carona, foi embora. No outro dia me ligou. Você pode falar comigo um pouquinho? Posso. Ai, quando você falou aquele negócio, eu fiquei pensativo. Mas como assim? Eu quero ajudar, eu quero crescer. Eu falei, tudo bem, mas você vem por baixo. Se ajoelha e vem se arrastando. E ali você vai derramando aquilo que Deus colocou dentro de você e servindo um ao outro. É assim que nós temos que caminhar. O que eu posso fazer? Né? Olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Aí conversei. Eu entendi, você está certa, é isso mesmo. Né? Eu preciso entender que eu estou servindo a Jesus e a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus merece ser respeitada. Gente, a igreja é a noiva de Jesus. Então, ela deve ser respeitada. Entende? Então, isso aqui, está aqui, é muito sério. Entende? Uma bobagem que eu possa falar aqui, eu posso te destruir. Isso aqui é muito perigoso. Então, vamos servir aqui, ó. Vamos buscar ser como Jesus. Foi isso que Jesus fez. E Jesus era Deus. Jesus tinha glória para renunciar. Que glória eu tenho? Que glória eu tenho? Eu lembro que tinha um período, não sei se ainda tem, que nós estávamos no ministério e tinha escala de todos aqui do ministério, os pastores, pessoal do louvor, todo mundo passava pela escala de limpeza do banheiro. E era muito bacana, muito tremendo. Só que a gente tinha muito evento, muito congresso, e várias vezes... Por que eu estou falando isso, né? Não é para me gloriar, não, gente. Eu faço de novo. Eu não ligo para isso. E aí eu chegava no banheiro, estava daquele jeito, né? Os papéis cheios, os vasos. Falei, nossa, aí uma entra, nossa, está fedendo. Ah, você está ruim aqui hoje. Nossa. Eu parava. Corria, pegava as luvas, começava a juntar os papéis higiênicos. Ninguém sabe disso. Eu acho que os mais pertinho que sabe ali. Pegar os papéis, juntava. Socava. Às vezes eu ainda faço isso. Eu vou lá, olha, às vezes os papéis estão muito cheios, pego a luva, pego coisa, soco abaixo, pego, troco o papel, coloco. Ninguém precisa saber. Mas não importa. Nós estamos servindo a igreja de Jesus. Aí eu preciso de um cargo, de um ministério para fazer isso. Eu não preciso. Entende? Aí eu ia lá limpava. Aí teve um dia que eu estava limpando, aí veio uma irmã. Nossa, Dé, você está na escala do banheiro hoje? Eu, não. Falei, inclusive, você sabe onde está o desinfetante? Me ajuda aí, vamos. Ah, então vamos. É assim, e a gente vai caminhando, vai vendo. Está vendo um irmão estranho, desolado lá naquela escada lá fora? Olha para ele e vai lá. Você está bem? Você precisa de oração? Entende? De uma irmã aqui dentro, a pessoa ministrando, ela estava muito mal ali, querendo falar algumas coisas, vem aqui fora. Não devíamos sair na hora do culto, tá, gente? Mas ela estava muito, vem aqui fora. Vamos orar. Orei por ela ali fora, vamos entrar agora, vamos continuar servindo a Jesus. Não importa. Entende? É servir a igreja, o corpo de Cristo, e servir ao Senhor com amor, com respeito, com compaixão, com misericórdia. Ontem eu estava orientando, falando com um casal, os problemas do casamento e tal, e foi indo, aí eu parei e falei assim, sabe o que nós precisamos como marido e mulher? Ter compaixão do nosso cônjuge. Aí foi o momento que eles pararam, os dois encheram o olho de lágrimas, eu falei, você tem compaixão dela? Você pode ter compaixão dele? Ela está sofrendo. Ele está sofrendo. Quando a gente tem compaixão do outro, e aí eu falei, compaixão fala das entranhas, de dor, de dentro. A palavra fala, quando Jesus viu a multidão, eles estavam desgarrados, como ovelhas, sem pastor, com muito sofrimento. A palavra fala que ele se encheu de grande compaixão. E aí Jesus parou e foi lá servir aquela multidão. Entende? É nós andarmos com Jesus, servirmos como Jesus. Vamos lá, vamos caminhar, vamos andar. Ontem eu estava num dia ruim, difícil.
difícil, cansado, sem dinheiro. Novidade, né? Acho que está todo mundo passando. Deus, só tem essa gasolina, multiplica, era longe. Eu vou, entende? Vou orar por eles, abençoar eles, foi bênção. É assim, o Senhor vai suprindo, vai honrando, vai abençoando a gente. E eu não faço para ter algo em troca, entende? É porque Deus nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Nós temos que amar a igreja, o corpo de Cristo. E aonde você está caminhando, você está servindo, está abençoando. Entende? Mas com humildade, com humildade. Nossa, Décia é humilde. Não sou, tenho muito que descer. Muito. Falo isso direto para meu marido em casa. Várias situações eu falo, estou sendo arrogante. Eu preciso ser humilde, né? Eu preciso ser humilde. Falei essa semana com a minha irmã. Ontem falei com ela. Nós precisamos ser humilde. Seja humilde. Seja como Jesus. Mas e por quê? Eu tenho que falar assim? Tem que. Mas eu tenho que aprender a se sujeitar. Se sujeitou, sujeita, se humilha. Mas ele está errado. Não importa, se sujeita. Aprende, se inclina. Isso é ser como Jesus. Isso é experimentar o poder do reino de Deus. Porque senão não é reino. É tudo balela. Conversa fiada. É nosso umbigo, é nossa vontade, é nosso querer, é nosso eu, é nosso eu, é nosso eu. Isso é muito perigoso. Então o Evangelho vai além de muita coisa que nós estamos vivendo e precisamos ir mais fundo. Jesus viveu uma vida de renúncia. O poder de renúncia de Jesus nos fez filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, agora, Romanos 8, os versículos 1, 16 e 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A gente quer a glória, mas a gente não quer o sofrimento. A gente quer os dias bons, mas a gente não quer os dias maus. Entende? Nós precisamos começar a experimentar em tudo. Esses dias eu tenho recebido o resumo diário de bordo do pessoal do Tribos. Eles estão mandando toda semana, estão lá no Suriname, né? E gente, que coisa extraordinária. Mandando, estão lá evangelizando, né, correndo o risco de morte, correndo o risco de pegarem malária. E todo dia eles mandam relatório, Deus tem honrado, Deus tem feito. Gente, que coisa linda, que Jesus tem pessoas amando o Senhor de verdade, né? Experimentando daquilo que Jesus viveu e se arriscando. Gente, ora por nós vamos para uma região de garimpo, é selva, é malária, vários riscos que nós estamos correndo. 4 horas de barco, mais 3 horas de canoa, mais 2 horas de moto, uma loucura. Vai metade da equipe, a outra metade vai ficar aqui com outros pastores honrando, abençoando a igreja. E algo está acontecendo no meio do povo de Deus, e eu, e você. E eu orava muito por missões, meus pais foram missionários há muitos anos, eu falei isso já para vocês. E ultimamente eu brinco com meu marido, acho que eu estou desviada, eu preciso orar mais sobre isso. E aí começou a chegar essas notícias, aí uma outra amiga, a Evelyn, também está, e começou a mandar, eu falei, Jesus, e aí comecei a orar. Deus abençoa, protege, guarda, livra, ajuda eles. Tem misericórdia, nosso papel como igreja, como irmãos. Está aí o apelo da conferência Despertar para a igreja vir orar. Entende? É isso. Aprender e orar, e praticar. Eu acredito que a gente não vai ficar aqui o dia todo só lendo, né? Vamos orar. Chega desse negócio de 5 minutos. Vamos dobrar o joelho até que a gente alcance o coração do Pai. Esse amor de Deus nos viabiliza isso. O amor de Deus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nos leva até o coração do Pai. A distância foi reduzida. Você pode estar com Ele, você pode tocar Ele, você pode ouvir Ele. Saber o que está dentro do coração dEle. Aí a gente entra em intercessão. Porque a oração a gente ainda está aqui, ó. Jesus, faz, abençoa, tem misericórdia. Senhor, eu preciso, eu quero. Não. Vamos interceder. Eu intercedo agora pelo irmão fulano que vai ser curado. Não é intercessão. Intercessão é saber o que está no coração de Deus e orar o que está no coração dele. Que loucura, né? E como que nós chegamos nesse lugar? Com uma vida de oração e adoração. Porque a adoração nos aproxima do trono.
nos aproxima do trono. Então, quando você adora, é impossível. Se você diz que você é adorador, que você adora a Deus de verdade, em espírito e em verdade, e você não chegar no lugar de intercessão. Eu ouvi isso de um irmão, um pastor, alguns anos atrás, e eu falei, gente, eu vivo isso acontece comigo. Começa a adorar. Te amo, te adoro, Deus é bom, o Senhor é digno. Me arrependo, né? Perdoo os pecados, toda aquela coisa, e vou caminhando, daqui a pouco, Jesus, aqueles irmãos lá na África, aqueles irmãos do Nordeste, o que eu estou fazendo? Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é santo, não sei o que. Deus, os órfãos. O que está acontecendo? Não estava no meu caderninho de oração isso, mas estava no coração de Deus. Aí você começa a orar o que Ele quer. Quem já passou por isso? Você está orando, de repente você... por que eu estou orando isso? Quem já teve experiências de começar a orar em outras línguas? Línguas de tribos que você não sabe. Eu já vi amigos que não falavam inglês e de repente começou a orar em inglês fluentemente. Uma doideira. Espanhol, já vi isso. Uma amiga minha uma vez começou a orar, começou a falar espanhol. E ela não fala espanhol. Quando ela acabou, eu falei, você está estudando espanhol? Não, por que? Eu falei, você fala espanhol? Você falou isso. Você está brincando, eu não falo espanhol, eu nunca estudei espanhol. Tremendo. Nós precisamos, como corpo, começar a experimentar tudo isso de Deus de novo, como o corpo de Cristo. Você só experimenta isso no lugar de intercessão. É uma doideira. No lugar profundo de oração e adoração. Aí você começa a entrar em outros ambientes dimensionais, espirituais e proféticos. Gente, o profético sem adoração é problema. Pensa aí um pouquinho. O que eu estou indo para esse lado? Problema. Já aprendeu aqui, né? Eu aprendi muito aqui. Muito nessa casa, com muita gente aqui. Aprendi muito com a P. Muito. Hoje eu estava falando com a minha irmã e com o Davi, que está ali, meu sobrinho. Falei, gente, o AP é um líder incrível. E comecei a falar para ela algumas coisas sobre liderança que ele ensinou, sobre profético que ele ensinou. E ela, falei, presta atenção, mana. Falando com a minha irmã, é isso. Faz assim, faz assado. É verdade, são coisas que ficam ali dentro de você e você precisa praticar. Entende? Então, eu creio que tem algo superior para nós. Mas se nós não começarmos a nos mover para esse lugar de fato, de oração, de experimentar mais desse amor, de experimentar mais desse Deus, nós vamos continuar do mesmo jeito. E muitas vezes isso nos torna medíocres. Me torna medíocre. Eu já me peguei medíocre. E dobrar o joelho e chorar. Falei, Deus, como eu sou medíocre. Tem misericórdia de mim. Me transforma. Estampa o teu caráter em mim. Porque eu preciso. Eu não posso mais ficar só olhando para o meu umbigo. Entende? E quando eu começo a ficar assim, Deus me perdoa e me atrai de volta para o lugar certo. Que é diante do Senhor, fazendo a tua vontade. Experimentando a tua vontade em todas as áreas da minha vida. Assim nós valorizamos o preço que foi pago naquela cruz. Jesus viveu uma vida de obediência ao Pai. O poder da obediência nos leva de volta ao lugar de intimidade. Então, assim, o poder de renúncia de Jesus nos levou ao lugar de filhos de Deus, e herdeiros e cordeiros com Cristo. O lugar de obediência nos deu o poder e nos leva de volta ao lugar de intimidade com o Pai. Jesus viveu uma vida de oração. Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. A obediência de Jesus ao Pai nos dá livre acesso a esse lugar. Entende? Porque Jesus vivia orando. Pode ler os evangelhos, você vai ver. E Jesus fez um milagre, subiu o monte para orar. E Jesus expulsou o demônio e foi orar. E Jesus foi ter com o Pai. Depois você vai ver Jesus falando, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu só falo o que ouço o Pai falar. Está aí o modelo. Nós precisamos começar a andar nesse lugar. Entende? Esse amor nos dá esse lugar.
Então não faça menos que isso. Ore, e ore de novo, e ore de novo, e de novo. Até que Ele venha. Até que nada mais importe. Até que nós alcancemos um lugar mais alto. Né, na direção desse amor, dessa presença. Porque a obediência de Jesus fez isso. E aí sim nós podemos nos tornar filhos obedientes ao Pai em tudo, como Jesus foi. Fácil, né, ideia? Não, mas nós podemos. Vamos ser humildes, vamos nos humilhar e vamos buscar. Entende? Não estou aqui fazendo merchan da conferência, mas venha. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Pastor, não tenho dinheiro. Vai lá, pede ajuda. Irmão, você pode me ajudar? Que eu preciso estar lá. Entende? Venha, pastor, eu não posso pagar, não sei se é 70, sei lá, 50. Eu posso dar 30, eu posso dar 20, porque isso também vai ser, pessoas vão ser abençoadas com esse dinheiro. Vidas vão ser abençoadas. Não é o dinheiro, é um coração queimando, ardendo, por conhecer mais a Deus, por saber mais dEle e buscar a face dEle. E ainda mais juntos, como igreja, clamando e orando. É muito bom a gente estar no nosso quarto sozinho, é primordial. Mas é glorioso quando nós estamos com a igreja, quando nós estamos juntos, reunidos. Eu falo sempre, gente, eu amo o meu secreto, eu amo estar lá com Deus e tal. Mas quando eu consigo viver isso com a igreja, é extraordinário. Semana passada, que eu não estava, ou retrasada, sei lá, que eu não estava aqui, eu fui ministrar num congresso de artes em Bauru, na igreja de um dos meus irmãos. E aí eu ministrei a palavra, uma das coisas que a pastora Doroti me ajudou, falei com vocês as palavras de louvor em hebraico, né? Então, dançar, levantar as mãos, ajoelhar, pular, gritar, tudo isso, orar em línguas. E aí, meu irmão, mandei para ele, ele é muito estudioso, ele leu, amou, acrescentou algumas coisas também. E foi muito bonito, a gente ficou feliz compartilhando. E ele, faz com a igreja, Déia, compartilha com a igreja. E eu estava com medo, tipo, se esse povo não responder. Eu falei, a minha igreja é fácil. Eu tenho certeza disso. Domingo, a gente estava aqui e estava bonito. O pastor Moisés subiu e começou, te exaltamos e tal. Aí o Vitinho estava do meu lado, eu tenho compartilhado com ele das palavras, né? Aí o Felipe estava lá, quase caindo da escada, começou a pular com as duas mãos altas, assim, exageradamente. Aí eu olhei para o Vitinho e falei, sabe o que é aquilo ali? Ralar. É, ideia. Aí tinha o irmão ajoelhado, outra falou, nem queria ajoelhado. Baraque, ajoelhado. Está vendo aquele com as mãos levantadas? E a Dá, eu falei, está vendo? Essa igreja é fácil. E o povo começou a corresponder. Aí teve um momento que a banda acalmou. Aí eu comecei a ouvir uns cânticos espontâneos desse lado aqui. Estava ali e ouvindo os cânticos espontâneos aqui. Um cantando, te amo, Deus, tu és santo, Senhor. O povo começou a cantar. Eu, Vitinho, está ouvindo? O que é ideia? Eu falei, ouça, do lado de lá, Terrilá. Então você imagina, quando nós buscarmos, quem sabia dessas palavras? Gente do céu, pastor Moisés, fala sobre isso. Mas vocês já fazem. O povo já faz. Entende? A gente não precisa sentir para fazer. Deus merece isso. Entende? Esse amor que nós estamos falando aqui merece isso e tudo mais. E aí nós compartilhamos lá. E foi tremendo. Pensa que eu fui com medo ali. Esse pessoal é meio estranho. Até o lance do falar em línguas, eles creem, eles falam em línguas. Mas tipo agora, quando a gente fala, fala em línguas, cante em línguas, eles não têm esse hábito. Não vai dar certo ali. Faz, tal. Ele está tentando, trabalhando, ele está pastoreando lá há 1 ano. Mudar essa mentalidade e tal. Mas foi tão tremendo. Aí coloquei eles para cantar os salmos, eles começaram a responder. E aí as meninas da dança me ajudaram, deram bandeiras para a igreja. E o povo começou a dançar e fazer aquilo. Eu falei, gente, que coisa extraordinária. Quando nós derramamos o ensino da palavra de Deus. Né? E eu comecei dando golpe neles. Eu falei, quem ama a palavra de Deus? Todo mundo, eu. Quem lê a Bíblia? Eu. Diminuiu as mãos, mas eu. Quem quer obedecer a Bíblia? 3, eu. Beleza. E aí eu comecei a falar, e aí os textos falam, né? Levante a mão. A Bíblia diz assim, leia aí comigo, que todo mundo lia. Né? Ajoelha agora, prostrado, assim, está escrito onde? Aqui. Então, assim, eles tinham que obedecer. Que falaram que queriam obedecer a Bíblia. Então, tem algumas coisas que são consideradas pequenas, mas práticas. Então, você já sabe, ajoelhe, louve, entregue. Deixa tudo. Um dia que a gente chega aqui no Shabat descansar Deus, eu chego e fico lá no fundo, eu solto tudo. Eu tenho esse problema, isso, mas Deus, eu solto tudo agora e eu vou adorar com a igreja.
É muito lindo. E foi uma experiência incrível que nós tivemos lá. E quando acabou o culto, vinha, olha, nunca mais eu vou ler os salmos do mesmo jeito que eu lia. Agora eu só vou ler os salmos cantando. Foi lindo. E Deus foi enchendo a casa. Uma garotinha de 9 aninhos veio na minha direção, queimando, caí de joelhos, chorando. Coloquei a mão dela, estava fervendo. Aí eu, recebe o Espírito Santo, recebe os dons, só em línguas. Ela começou a falar em línguas. Para a gente aqui, isso é comum, não é? Nossas crianças falam em línguas, as nossas crianças profetizam. Eu falo isso por aí, às vezes eu saio e falo, gente, na minha igreja todo mundo profetiza. As crianças, falou, Deus é bom. As crianças já têm o eis que te digo. Profetizam, existe algo tremendo. Entretanto, num ambiente de adoração, você consegue ouvir a voz do Pai. Entende? Então, se eu não adoro, eu não reconheço Ele, como é que eu vou ouvi-lo? É por isso que eu falei que o profético sem adoração é perigoso. E o ministério de louvor e adoração é um ministério profético. Entende? Então, tem algo extraordinário quando a igreja de Jesus se reúne e vive isso. Jesus trilhou todo o caminho de morte e ressurreição. O poder da morte e ressurreição de Jesus nos deu vida, nos libertou da morte e do pecado. Esse amor nos fez filhos livres para sermos filhos guiados pelo Espírito Santo e não escravos da carne. Romanos 8, do 13 ao 15 diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não precisamos viver escravos da carne, escravos da nossa natureza pecaminosa. Porque nós temos o Espírito de Deus. Aí, de novo, falando lá do meu irmão, estou lá e a minha sobrinha tem 2 aninhos. Porque titinha figura. E aí, ela queria subir em cima da cadeira, ficar em cima da mesa, mexendo em tudo. E a mãe, não. Ah, deu piti. Aí se jogou no chão, ficou lá gritando. E a mãe olhando, eu olhando do outro lado, meu irmão olhando. Aí eu falei para minha cunhada, Belinha, sabe o que é isso? Raiz adâmica. Viu o show? Ela olhou, pegou ela, corrigiu, fez o que tinha que fazer, passou. Mas a nossa natureza, muitas vezes, quer se comportar assim, como uma criança, infantil, imaturo. Claro que uma criança ela ainda não sabe lidar com as emoções dela, com o não, com a correção, com o limite, entende? Aquele nível de rebelião, assim, onde que aprendeu? Veio de algum lugar. Aí minha cunhada, sai espírito de Adão. A gente brincou, riu. Mas é verdade, então essa vai sempre perseguir ali. Mas Jesus nos fez livre disso. Nós não precisamos ficar escravos disso. Entende? Você não precisa se deparar com a pornografia e ficar lá. Não, você pode falar, para, Deus me libertou. Levanta, sai dali. Entende? Você não tem que ficar mentira nos teus lábios. Para, Jesus me libertou. Parei, chega, dá um basta. Confessa, se arrepende. Eu não posso continuar orgulhoso. Se arrepende, confessa. Olha, eu estou orgulhoso, me ajuda, pede ajuda. Entende? Porque Deus não nos fez para viver escravos disso. Nós pecamos e daqui a pouco a gente pode pecar. A hora que a gente acabar aqui já pode pecar. Entretanto, Ele não nos fez para viver, permanecer nisso. Deus nos fez livres. Clame pelo Pai, experimente pelo Pai. E o Espírito de Deus que Jesus enviou, que habita em nós, nos capacita a viver e a experimentar disso. Aleluia. Vamos começar a nos mover. Né? João 1,12 diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Está aí o poder do reino de Deus. Entende? Nos deu o poder, nos deu o direito de ser filhos de Deus, aqueles que creem. Quem crê aqui no nome de Jesus? Você é filho de Deus. Então se comporte como tal. E vamos caminhar para ser filhos maduros. Filhos maduros. Comprometidos com o verdadeiro evangelho, comprometidos com a palavra, comprometidos com a sua vida com Deus.
Não só de a gente vir aqui dar 2 gritos, cair no chão, chorar, 2 glórias, tremer a mão. Não é isso. Tudo isso é bom. Vocês sabem que eu sou assim, eu amo, eu vivo nesses ambientes. É tremendo. Mas tem uma responsabilidade maior dentro de nós com tudo que Deus derramamos dentro de nós. Deus derrama dentro de nós. Esses dias eu falei com uma irmã, falei, olha, cuidado com a unção que Deus tem derramado em você. Você tem que ser guardiã dela. Seja maduro com isso que Deus está te dando. Deixa o vinho envelhecer aí dentro de você. Proteja isso. Para na hora que você servir, vir com força, com a força que ele deveria vir. E não sair se esvaindo e se perdendo. Deus derramar algo novo sobre mim, eu vou cultivar, eu vou ser guardião, eu vou ser responsável, eu vou ter temor por tudo aquilo novo que Deus tem derramado dentro de nós. Então vamos crescer, vamos amadurecer e fazer de fato conhecido o amor de Deus nessa terra. O poder da cruz e do sangue de Jesus nos livrou dos açoites, cuspe no rosto, coroas de espinhos, pregos, lança, muita humilhação. Manto que foi arrancado e parte da carne dele foi arrancada e moída. Nós deveríamos passar por tudo isso. E a gente sabe disso, mas tem que parar para pensar de novo, viu, Vi? Pensar e pensar. Jesus passou tudo isso por mim, tia. É isso. Então você tem que valorizar. Matar ele de vergonha. Tímido, tímido, tímido. Entende? Valorize. Pensa na cruz de Cristo. Meu marido sempre, quando ele está estranho, ele... A ideia, estou precisando assistir Paixão de Cristo de novo. Eu não tenho condições de assistir. Não assisti nenhuma vez. Assisti pedaços. Eu choro, choro, choro até morrer. Então eu não consigo sentar e assistir Paixão de Cristo inteiro. Não consigo. Aí ele assiste. Fica à vontade, meu bem. Fica aí no quarto que eu vou para a sala. Aí ele sai com a cara inchada. Né? A gente precisa ser impactado com algumas coisas para a gente voltar a essa essência. Né? De tudo que Cristo passou, que era para eu e você passar. E ele passou por nós. E o mínimo que nós temos que fazer é Romanos 8,19. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A natureza grita, a terra grita pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. E a gente já vai para a mesa. Mas essa menina é bonita. Eu falei dela também esses dias lá. Uma menina de 13 anos tocando, porque eu emocionada. Zamar. Aí, guitarra, né? Som de cordas e tal. E tinha um guitarrista lá, né? Na igreja, um menino novo, eu não sabia. Aí eu, faz o solo. E ele ficava, tim, tim. Eu, vai. Não. Tim, eu, vai. E ele, nada. Aí eu, aleluia, vamos lá, irmãos, e tal. E a banda foi. Quando acabou, meu irmão, poxa, daí o menino veio. Sua irmã me matou de vergonha hoje, pastor. Eu estou aprendendo a tocar, eu não sei fazer esses solos. Ele estava lá como guitarrista. Aí eu falei dela, como assim? A gente tem uma menina de 13 anos, você precisa ver a menina tocando guitarra. Eu peguei uns vidinhos lá na página do Tiaguinho, mostrei para ele, a gente brincou, riu. Disse, toda menina, corre atrás. Nossa, morri de vergonha, missionário. Morri de vergonha. Mas não importa. Importante que a Madu está aqui e está abençoando a gente. Amém? E o menino também está abençoando. É uma bênção ele, muito belezinha. Mas fecha os teus olhos aí. Eu ia falar para o Benjamin fazer... Vamos fazer abraça-me? Feche os teus olhos e ore. E busque o Senhor por alguns minutinhos. Fala com Ele. Fala, Deus, eu quero experimentar esse amor mais profundo. Eu quero honrar esse amor. Eu me abro hoje para o Senhor. Eu me permito ser abraçado e envolvido por esse amor. E me ajuda a comprometer-me a ser um filho maduro.